Galera, eu decidi que iria fazer um novo canal, que no caso é Mundo Cibernético 001. Então, basicamente, eu também vou continuar postando um conteúdo de TI nesse canal, Filhos do Rei, que tá aqui no link da descrição. Se você estiver vendo esse vídeo, esta aula, através do canal Filhos do Rei, vai estar aí no link da descrição, no comentário fixado, o Mundo Cibernético 001. Mas se você estiver no canal Mundo Cibernético 001, eu também vou estar colocando aí no link da descrição e no comentário fixado o canal Filhos do Rei. Basicamente, o canal Filhos do Rei, ele abrange vários assuntos: política, filosofia, cristianismo, ciência e também tecnologia, entre outros, beleza? Neurociência, entre outros. Já esse daqui, Mundo Cibernético 001, ele só abrange conteúdos de TI, acolhe conteúdos de TI, sabe? E eu vou acabar fugindo um pouco também do conteúdo de TI, mesmo nesse canal, mas ele é mais focado no conteúdo de TI, beleza? Vamos pra aula então, vamos lá. Você já se perguntou por que o Linux é um sistema de software tão diferente dos outros? Fica aqui comigo que você vai entender, pessoal. Bom, na aula passada... vamos falar, calma, vamos se apresentar. Bom, meu nome é Amanda, sejam bem-vindos ao canal Filhos do Rei. Bem-vindos, príncipes, princesas e príncipes, porque aqui absolutamente ninguém é excluído. E bom, pessoal, vocês foram atraídos para essa aula porque você com certeza é filho do rei, beleza? Que aqui só é atraído pessoas filhos do rei. Então vamos lá finalmente para o Linux. Na aula passada, se você não assistiu a aula passada, vai assistir, que tá muito boa, tá aqui no link da descrição e no comentário fixado, beleza? Bom, estamos aprendendo tudo junto, que fica muito mais gostoso, claro, todos no mesmo ritmo. Pessoal, na aula passada a gente aprendeu o que é o Linux, aprendemos o que é o sistema operacional e também aprendemos todo o processo de inicialização de um computador na fábrica, beleza? Desde o hardware, no caso que é a parte física, passando pelo bootloader, que é o iniciador, chegando ao kernel, que é o núcleo do sistema operacional, até o shell, que é o tradutor entre nós e a máquina e nós, beleza? Que tem o shell, no caso, no terminal, que no caso é o terminal Linux aqui, tá aqui agora, deixa eu botar minha senha aqui. Vai vazar minha senha, pessoal, vai vazar minha senha, meu pai. Então, basicamente, que é, no caso, tem dois tipos de shell, que no caso é o terminal, e também o shell tradutor GUI, que no caso é a interface gráfica, beleza? Lá na primeira aula eu expliquei muito bem sobre isso. Se você não sabe essa distribuição Linux, no caso eu vou mexer mais com o Ubuntu, pessoal, que tá aqui na tela, ok? Não se preocupe que eu já vou mostrar pra vocês como é que faz pra vocês estarem descobrindo essa distribuição Linux. Bom, o Linux começou em 1991 com um bonitão que tinha 21 anos de idade. O nome dele é Linus Torvalds. Vou deixar a imagem dele aí na tela. Eu espero conseguir a imagem dele nos tempos de hoje. E, pessoal, basicamente foi na universidade. Ele estudava, né? Ele estudava ciência da computação na Universidade de Helsinki. Em 1991, o Linux foi lançado, beleza? E ele, basicamente, pessoal, lançou o Linux como um projeto pessoal e acadêmico. Então, ele tinha apenas 21 anos, em 1991. Ele foi lá e fez a mágica. E hoje, o Linux é uma das maiores potências da tecnologia no mundo inteiro. Inteirinho. E um dos maiores diferenciais do Linux é que ele é um sistema de software livre. Ou seja, basicamente, qualquer pessoa pode ir lá e fazer a mágica. Qualquer pessoa pode ir lá excluir ferramentas, instalar ferramentas, reinstalar ferramentas, formar, fazer a sua própria ferramenta e literalmente lançar no mercado, né, no caso. Então, ele é protegido pela licença GN1, que é General Public License, que garante várias liberdades para nós essenciais, né? Que basicamente são liberdades, como eu já acabei de falar para vocês, né? Que a gente pode ir lá futucar e fazer várias coisas. Esse é um grande diferencial do Linux de outros sistemas operacionais, por exemplo, o Windows, né? O Windows, ele não é um sistema de software livre, então apenas pessoas que trabalham com, de fato, CLT, por exemplo, com o Windows, que pode, no caso, ir lá e mexer com dependências do sistema, que eu já vou mostrar para vocês, de fato, o que é dependências na prática, beleza? Mais pra frente. Então, filhos do rei. Basicamente, por que o nome é Linux? O nome é Linux porque Li é de Linus, né? O nome do filho do rei que criou o Linux.
E Unix vem da filosofia que cada ferramenta faz uma coisa, cada ferramenta distinta faz uma coisa, mas faz muito bem. Então, o Linux é exatamente a fusão de várias ferramentas distintas. E olha, pegou a mágica. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pode criar uma ferramenta, lançar no Linux, ser muito incrível e várias pessoas utilizar. Inclusive, nenhum comando, ele é único. Beleza? Então, por exemplo, se eu utilizei de um comando para poder estar atualizando o sistema aqui no terminal Linux. Então, significa que só existe esse comando? Só existe essa linguagem de programação? Obviamente que não. O Linux suporta praticamente qualquer tipo de linguagem de programação. Então, basicamente, pessoal, nenhum comando é único. Coloquei aquele comando lá, mostrei para vocês na aula, não significa que só existe esse. Essa é a única forma de estar tendo aquelas informações, atualizando o sistema, por exemplo. E por que a gente está trabalhando com o Ubuntu, no caso, na distribuição Linux? Porque é mais amigável, até para mim mesmo, beleza? Ele foi desenvolvido por estudantes, né, basicamente. Essa distribuição Linux é como se fosse o corpo do Linux, porque o Linux puro ele é só o kernel, é só o núcleo, é só o cabeça. O que faz a gente ver o terminal, o que faz a gente ver a interface gráfica é basicamente a distribuição Linux, beleza? Bom, pessoal, basicamente, deixa eu ver se eu preciso falar mais alguma coisa. Basicamente, eu não deixei claro na aula passada, mas eu deixei lá no comentário fixado, é que o shell, o tradutor do Linux, normalmente é bash, beleza? Então, basicamente é isso, pessoal. Agora que nós aprendemos... antes da gente começar, a gente vai fazer uma coisinha, beleza? Eu vou mostrar aqui pra vocês na prática a fusão das ferramentas, a mágica que acontece na fusão delas. Então, eu vou colocar aqui uma ferramenta que eu gosto demais, muito legal e interativa, que é o Hollywood. Vamos ver. Olha, pessoal, eu estou hackeando a NASA. Literalmente, eu estou hackeando a NASA. Será que o sistema tá caindo? Vixe. Olha pra isso, pessoal, o que tá acontecendo aqui no nosso terminal. Eu estou hackeando vários países. Bom, pessoal, olha a zoada que tá fazendo. Tá fazendo desde cedo. Olha a zoada que tá fazendo. Vixe, será que vai cair o sistema, pessoal? Será que vai cair? Nossa, pessoal, a luz acabou. A luz parou, a luz simplesmente parou e aqui continua. Olha pra isso, gente. Nossa, pessoal, será que vai voltar a luz? Vamos encerrar antes que continue dessa forma, misericórdia. Vamos sair daqui. Como é que vai sair daqui? Vixe. Uau, nossa, ainda bem que a luz voltou. Vamos sair aqui dessa situação o mais rápido possível antes que a gente se lasque. Pronto, fechei o terminal, já era. Se você quiser também aprender como é que faz isso aqui, essa brincadeirinha aqui que eu acabei de fazer, bom, eu vou mostrar aqui nessa aula. Então fica aqui e a gente finalmente vai estar mexendo com a parte prática. Vamos lá. Vocês acharam que ia cortar, né? Que ia pausar, eu não pausei. Finalmente no terminal, sem mais delongas. Só vou mostrar para vocês a ferramenta Hollywood, como tá colocando ela no seu terminal no final dessa aula, beleza? Então fica comigo. Deu um bug aqui no sistema, mas estamos de volta. Sem mais delongas, vamos finalmente para os primeiros comandos. Esses dois comandos que eu vou estar passando para vocês aqui são comandos essenciais que você sempre precisa estar aplicando no seu terminal, porque vocês já vão saber o porquê. Bom, primeiramente temos que entender que existem dois tipos de usuário. Existe o usuário hot e o usuário comum. A maioria das pessoas são usuário comum, beleza? E como a gente vai estar, de fato, aprendendo sobre o Linux, né? Sobre profundo, Ubuntu, no caso aqui, nós temos que ser usuário hot, usuário administrador. Então, esse formato de sudo aqui nos permite que a gente tenha um usuário administrador temporário. Então, a gente coloca sudo antes, no caso, para dar o comando administrador temporário. Daqui a pouco eu mostro para vocês como é que faz para a gente ter o comando administrador permanente. E também, então, para que serve o apt update depois de sudo? O apt update, ele serve para poder a gente estar literalmente atualizando a lista de pacotes do nosso sistema. Então, por exemplo, se ontem tinha 4 ferramentas a serem atualizadas,
e hoje tem 7, mas o nosso sistema ainda não sabe, nem a gente, que hoje tem 7, não atualizou a lista de pacotes. Então a gente só coloca o comando sudo apt update, e aí atualiza a lista de pacotes e traz pra gente hoje que falta 7 para ser atualizado. E também, pessoal, eu já apertei no Enter aqui, né? Basicamente, o administrador, vocês sabem que o administrador ele tem informações sensíveis e tal, pode mexer em certas coisas do sistema, em dependências. Então, literalmente, a gente precisa, sim, ser administrador aqui, beleza? Antes de colocar o segundo comando extremamente importante que você sempre tem que aplicar no seu terminal, assim quando você entrar, eu vou colocar aqui um comando intermediário entre os dois, que é o sudo apt-list -upgradable. Ele serve para poder vocês estarem visualizando quais são as ferramentas que podem ser atualizadas. Beleza? O sudo apt-update ele só te mostra a quantidade, ele já mostra para o seu sistema quais são. Mas o sudo apt upgradable, sudo apt list upgradable, ele vai mostrar para você como usuário quais são. Mas não há necessidade de você estar sempre colocando o sudo apt list upgradable sempre que entra no seu terminal, se você quiser, é opcional. Agora, sudo apt update, ele e o outro comando que eu já vou estar passando são essenciais. E, pessoal, você separa que eu sempre tô colocando tudo antes, né? Porque eu tô mexendo com informações sensíveis. Agora é só colocar clear, ou eu prefiro chamar de clear para poder estar apagando aqui a tela. Vamos para o segundo comando, extremamente importante. Para o segundo comando, né? Tecnicamente, o terceiro comando, mas é, no caso, o segundo comando mais importante para você sempre estar rodando no seu terminal, que é o sudo apt upgrade-y. Por que a gente está colocando... Ah, pronto, vamos lá. O sudo vocês já sabem para que é, né? Nesse formato é um hot temporário. O apt upgrade, ele basicamente vai atualizar de fato essas ferramentas, beleza? Que no caso, o sudo apt update atualizou a lista de pacotes. O sudo apt list upgradable, basicamente, ele mostrou para você como usuário, porque o sudo apt update já é o suficiente para poder mostrar para o seu computador, mas como usuário, o sudo apt list upgradable já mostrou como usuário quais são as ferramentas. E agora o apt upgrade, o sudo apt upgrade finalmente vai atualizar. E para que serve esse traço Y? Como você vai mexer como você vai atualizar informações sensíveis do seu sistema, ferramentas no caso, você precisa de uma confirmação a mais de que você realmente quer atualizar. Então, se caso você não colocasse esse traço Y, ele ia te perguntar em algum momento aqui da atualização dessas ferramentas. Então, ia te perguntar novamente, você tem certeza que quer atualizar essas ferramentas, as ferramentas, e aí você tem que colocar o Y ou o S, no caso, para confirmar que sim. Porém, para não precisar fazer isso, já colocar antes, traço Y. Pronto, pessoal, agora eu vou dar o comando aqui clear para poder estar apagando aqui as informações da tela. Vou mostrar um hack para vocês. Se você quiser juntar comandos no Ubuntu, pode usar o EE. Por exemplo, sudo apt update é sudo apt upgrade -y. O EE não serve só para esses comandos, ele funciona para juntar qualquer comando no terminal. Ele executa o próximo comando apenas se o anterior der certo. Nesse caso, o update atualiza a lista de pacotes e o upgrade instala as atualizações. E você também pode juntar mais de 2 comandos como esse que está na tela e depois é só apertar Enter. E sempre que você quiser instalar alguma coisa aqui no seu terminal, é simples, é só você estar colocando um comando sudo apt install e o nome da ferramenta. E depois traço Y para dar uma confirmação a mais de que você realmente quer instalar aquela ferramenta. Essa ferramenta que a gente vai estar instalando aqui, ela é bem fofinha, porque basicamente vai aparecer uma vaquinha aí na sua tela. E para mostrar para vocês também que não é só, tipo, ai, nossa, extremamente sério. No Linux também a gente tem algumas... até no terminal mesmo a gente tem algumas ferramentas assim de interação, de brincadeira, literalmente. Agora é só apertar Enter. Coloquei o clipe para apagar. Agora eu finalmente vou mostrar para vocês como é que faz para poder estar utilizando essa ferramenta. É muito simples. É só você estar colocando no seu terminal, pessoal, com sai. E aí você vai botar 2 traços, que eu me esqueci como é o nome desses traços. Reticências, né, se eu não me engano.
ou é entre aspas, não acho que é reticências mesmo, não tenho certeza, mas você coloca esses dois traços aí depois você coloca o nome que você quiser, o que você quiser escrever, você escreve, e depois você coloca mais dois desses traços pra fechar, que no exemplo é aí na tela, beleza? E aí daqui é só você apertar Enter e vocês vão ver a mágica acontecer. Vamos para o próximo comando, PWD, que é a abreviatura de Print Working Directory, que basicamente significa mostrar diretório de trabalho atual. Então aqui vai mostrar esse comando pra gente a nossa pasta, basicamente, e também, no caso aqui tem o meu nome, né? Pode ser o nome do seu computador, no caso o nome que você colocou lá para o seu computador. Realmente vou mostrar pra vocês como é que vocês vão estar no usuário hot permanente. Bom, vou mostrar aqui outro formato de sudo, que é o hot permanente. É só você estar digitando aí no seu terminal, pessoal, sudo su, beleza? Uma forma também de você identificar se você está no usuário comum ou hot é muito simples. No final aqui de todos esses nomes tem no caso, essa cobrinha aí, que representa que você está na pasta home, e esse S com traço no meio, que é o símbolo do dólar, que representa que você é um usuário comum. Já no final de todos esses nomes, quando você está no hot, basicamente vai ter esse jogo da velha, que representa que você está no diretório hot. Então, se a gente dá um pwd, aqui a gente vai perceber que sim, a gente ainda está na pasta home, a gente ainda tem todas essas informações aí na mesma. O que muda é que agora a gente é o usuário hot. Para vocês estarem saindo do usuário hot, é só vocês estarem colocando o exit. E também, pessoal, basicamente, quando você está no usuário hot permanente, você não precisa ficar colocando o sudo antes, já que o sudo é um hot temporário. Se você já está no usuário permanente, no diretório de usuário permanente, você não precisa ficar colocando o sudo antes, como eu já falei, né? Então, eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês, né? Vamos voltar aqui para o usuário comum, que é onde a gente está agora. Se a gente colocar apt update, que no caso serve para atualizar a lista de pacotes, sem colocar necessariamente o sudo antes, não vai funcionar. Por quê? Porque a gente precisa de uma autorização de administrador. Já se a gente botar o sudo antes aqui no usuário comum, vai funcionar, já que estamos com a permissão de administrador. Agora, a gente entrando aqui novamente no usuário hot, a gente vai ver que a gente não precisa necessariamente estar colocando o sudo antes, já que a gente já vai estar no hot permanente. Mostrando aqui na prática para vocês, sem colocar o sudo antes, só apt update vai funcionar mesmo assim. Se você tiver dúvida sobre alguma ferramenta, o próprio terminal pode te ajudar. Então, a gente vai estar utilizando aqui do man para isso. Então, é só você colocar o man antes e o nome da ferramenta. No caso, a gente colocou apt. E aqui vai ter todas as instruções e várias formas de estar usando o apt, no caso. Aí, com a seta para baixo e para cima, você pode estar literalmente indo para baixo e para cima e vendo aí, ó. Olha, gente, o tanto de forma da gente estar usando o apt, né? Eu também já vou estar mostrando para vocês como é que faz para vocês estarem vendo várias informações do seu sistema, inclusive a sua distribuição Linux, finalmente. Para estar saindo daqui é muito simples, é só você estar apertando na tecla Q, exatamente. Na letra Q. Você aperta aí na tecla que tem a letra Q. E outra forma também de você estar acessando ao manual, que é com o comando info. Aí você coloca o nome da ferramenta após, no nosso caso apt. E aperta Enter. E para sair é da mesma forma, só apertar na letra Q. Vou mostrar também uma forma geral de você estar pedindo ajuda, que é Help. Você digita Help aí no seu terminal e dá Enter e vai também estar te ajudando. Mas aqui você já tem que ter um conceito básico de programação, então é mais fácil você ir pelo man ou pelo info. Agora, finalmente, eu vou estar mostrando para vocês como vocês estarem vendo informações do seu computador através aqui do terminal Linux. Coloca esse comando aí, o name-a, e você vai ver algumas informações do seu computador. Basicamente, pessoal, eu vou mostrar duas formas de fazer isso.
Esse comando name-a só vai mostrar algumas informações. Já o próximo, que será o neofetch, né, que eu até prefiro, ele basicamente vai te mostrar basicamente um resumo completo do seu computador, desde o hardware até basicamente o shell, o kernel. Então vai ser um resumo completaço do seu computador, beleza? Mas aqui o name-a ele já mostra algumas informações. Aqui você já pode verificar qual é a sua distro Linux. Então, no caso aqui a gente tem um Ubuntu. Aqui também a gente vê muitas informações, né? Vamos logo pular aqui, né? Eu tô aqui querendo logo pro neofetch, o maravilhoso. A gente vai estar utilizando novamente, pessoal, do sudo-apt install para poder a gente estar instalando o neofetch. O name-a não precisa estar instalando. Beleza? Se você estiver com a distro Ubuntu e Debian, provavelmente não vai precisar estar instalando o name-a. Mas o neofetch é necessário sim estar instalando. Sudo-apt install neofetch -y, bem basicão, como eu já ensinei antes. Bom, pessoal, finalmente vou estar mostrando para vocês como eu estou utilizando a ferramenta. Simplesmente digita neofetch, ela é um resumo completaço, diferente do name-a do seu sistema, beleza? Desde o hardware até basicamente o shell. Então aqui a gente vê que o nosso símbolo, a nossa distribuição, a minha distribuição Linux é um Ubuntu. Se a sua for diferente, não vai estar essa imagem aí ao lado, provavelmente vai estar o símbolo da sua distribuição Linux. Bom, basicamente o OS mostra já qual é a sua distribuição Linux. Eu vou falar apenas algumas informações aqui que aparecem aqui na tela. Basicamente a gente tem logo abaixo, a gente tem logo abaixo, pessoal, o host, que mostra o modelo do computador, o nome da máquina. Então abaixo a gente tem kernel, que mostra a versão do núcleo do sistema, no caso. O uptime é quanto tempo o computador está ligado, packages, quantidade de programas instalados, shell... Mostra o tradutor do seu Linux. Usando, no caso, o meu é Bash, na maioria das vezes a distro Linux e o Linux utiliza do Bash, na maioria das vezes, não sempre. Resolução de tela, beleza? D, que é mostrar a interface gráfica, no meu caso é Gnome. WM, que é mostrar gerenciador de janelas. Eu tô falando alguns aqui. CPU, eu vou pular logo aqui, terminal e uso, basicamente. E aqui também a gente tem a CPU, processador, GPU, placa de vídeo, memória RAM. Usar basicamente a memória RAM do nosso computador aqui. Digite Tease aí para poder você estar abrindo a sua câmera, pessoal. Bom, eu não falei todas as informações que tem ali, mas eu falei algumas, beleza? Então, oi, pessoal, olha a minha cara aí. Eu tive que tomar banho, por isso que minha aparência tá mudada. Mas, basicamente, é isso. É muito interessante, né? Todos estamos aprendendo aqui novas coisas, né? Deu um tempo aí depois para o seu cérebro processar tudo e sempre estudar de forma teórica e prática. Coloque CTRL-C, mais C, no caso, para poder estar abortando aqui, basicamente. E eu tenho um clique aqui para poder apagar tudo. Então, pessoal, você não vai aprender se ficar só me ouvindo. Você tem que botar a mão na massa. Bota a mão no seu terminal, beleza? Basicamente, eu falei para vocês que iria mostrar como utilizar a ferramenta Hollywood de início do vídeo da aula. Porém, eu quero que você coloque a mão na massa. E para isso, eu vou te desafiar. Essa é a atividade dessa aula. Você precisa instalar a ferramenta Hollywood. Você já sabe que o nome é Hollywood. E nessa aula eu ensinei uma forma de como instalar ferramentas. Então, dessa forma que eu ensinei, você pode estar instalando a ferramenta Hollywood. Então, esse é o desafio, beleza? Então, pessoal, a aula é essa, beleza? Para você sair do seu terminal também, é só você estar digitando este. E aí você sai do terminal só digitando este. Então, você clica no canto superior direito, basicamente, do terminal. E outra coisa também, para você sair da ferramenta Hollywood, quando você instalar ela, quando você colocar Hollywood, no caso, no terminal, para poder estar executando ela, para você sair dessa ferramenta é muito simples. Ou você fecha o terminal e vai sair, ou você simplesmente digita Shift e Enter, ou você aperta na tecla Q, ou você pode estar literalmente apertando nas teclas CTRL e depois C rápido, beleza? E aí basicamente você vai abortar a operação e vai sair. Ou você pode simplesmente apertar no X, mas eu não aconselho você deixar mais de 20 segundos, porque
que pode começar a aparecer avisos, assim, pode ter alguma coisa errada no seu sistema, não sei o quê. Essa ferramenta é extremamente segura, mas eu não aconselho você deixar mais de 20 segundos, tá? Se você deixar mais de 20 segundos e acontece alguma coisa, eu não me responsabilizo pelos seus atos. Então, basicamente é isso. Até a próxima aula, se você gostou dessa aula. A próxima aula está prevista para, no máximo, mês que vem, beleza?